Olá pessoal, meu nome é Paulo Victor e estamos aqui para mais uma aula de Sociologia. Hoje o tema da nossa aula vai ser Revolução Industrial e o porquê da Revolução Industrial ser tão importante para os acontecimentos da sociedade posteriores a ela e também para a Sociologia e as ciências sociais em si enquanto ciência. Primeiro a gente tem que entender o motivo de uma revolução e o porquê de uma revolução. A revolução, em sua palavra, logo, o seu significado quer dizer mudança. Quer dizer mudança. O mudar o cotidiano de uma sociedade, mudar o cotidiano de umas pessoas. E é justamente isso que a Revolução Industrial fez na Europa e primeiramente na Inglaterra, quando começaram as primeiras revoluções das maquinárias, quando as primeiras maquinárias começaram a chegar dentro das fábricas. Essas mudanças, elas não alteram simplesmente o fator econômico, o fator de trabalho das pessoas, mas também alteram as relações como essas pessoas antes tinham e agora, depois da Revolução, com o passar da Revolução, essas pessoas começaram a ter diversos outros tipos de relações. Antes, por exemplo, dando um exemplo, as pessoas elas tinham mais tempo para a família, elas tinham mais tempo para o lazer, para vivenciar esses momentos. E a partir da Revolução Industrial e com a intensificação do trabalho, esses momentos acabaram começando a ficar de lado. E o trabalho, e o que antes não era o principal vivência do homem, começa a ganhar um peso maior. Então a Revolução Industrial, ela começa a partir desse momento, mudando a dinâmica das pessoas, mudando a forma como as pessoas se relacionam com o trabalho e também entrando um pouco para a sua vida privada, um pouco para a mudança das suas relações com a família, com os amigos. Então, o primeiro ponto é que mudou o modo de produção. Antes a gente tinha um determinado tipo de produção, que era a produção manufatureira, onde era uma produção mais artesanal, uma produção mais com a mão daquele produtor. E agora, com o advento das máquinas, quando as máquinas começam a entrar nas fábricas e muda essa relação de produção. O que antes um operário ele produzia, vamos lá, 200 caixas, e depois, com a entrada advindo da máquina, ela começa a produzir 400. Então, a dinâmica que esse operário tinha com o seu trabalho, com o seu cotidiano, ele começa a se alterar também, advindo da Revolução Industrial. E essa revolução, ela acontece especificamente onde? Logo no começo? Na Europa. A Europa foi o centro dessa revolução, aonde essa revolução começa a se desvencilhar ali, e principalmente na Inglaterra, aonde começam os primeiros motivos das maquinarias, aonde a dinâmica com os trabalhadores começam a mudar, e essa revolução ela vai alterar principalmente o trabalho, que é o outro tópico que esse tema traz, que é revolução e trabalho. Então a gente deu um pouco o panorama do que é uma revolução industrial, de como essa revolução não altera somente o cotidiano, mas também altera as mudanças de relações das pessoas com o trabalho e também na sua vida privada. E mais o foco desse tema é o trabalho em si. O que é o trabalho? O trabalho, para o filósofo alemão Karl Marx, o trabalho, em primeira instância, é a transformação da natureza, a transformação da matéria-prima. Então, quando a natureza cede uma matéria-prima, quando o homem pega uma matéria-prima e ele transforma, seja o peixe que vira comida, seja a madeira da árvore que acaba virando uma mesa, então isso para Marx já é a transformação da natureza, então isso já é característica do homem, o trabalho no caso. E o homem modifica não só a natureza, para Marx, quando o homem modifica algo da natureza, ele está modificando também a si mesmo e as suas relações. Então, para Marx é uma mão de via dupla, para o filósofo Marx, que quando o homem está alterando a natureza, ele está alterando a si mesmo e ele está se modificando. E para o Marx, uma característica muito importante, muito intrínseca do trabalho é o raciocínio. O raciocínio ela é uma característica do trabalho onde só os homens, os homo sapiens no caso, conseguiram desenvolver.
Então, o trabalho é uma coisa, porque para Marx, a gente trabalha, a gente raciocina que a gente está trabalhando. É muito diferente, por exemplo, de uma colmeia de abelhas, por exemplo. Elas trabalham ali, têm a sua produtividade, por exemplo, do mel, mas elas fazem aquilo de forma dinâmica, aquilo de forma sem um raciocínio, de forma constante. Então, para Marx, o trabalho ele existe em outras sociedades, como as sociedades de animais, mas a forma como esse trabalho é desenvolvida, seja por uma abelha, seja por um humano, é aí a diferença, porque o homem raciocina na hora que ele está trabalhando. Ele consegue raciocinar e consegue produzir dessa forma. Então a gente consegue explicar um pouco o que foi a revolução, o que é uma revolução, e agora um pouco o que é o trabalho para o Marx, para o filósofo alemão Marx. Então, essas duas junções é o deslongo desse tema, que a gente vai entrar na revolução e trabalho, na revolução industrial e trabalho. Então, com o trabalho, qual era o trabalho desenvolvido pelo homem antes da revolução industrial, ainda dentro de um período feudal e dentro do término do período feudal? Era o homem e o trabalho no campo. O homem e o trabalho no campo, ele tinha todos os seus costumes. O homem trabalhava em relação ao tempo da natureza. O homem colhia algo, plantava algo com o decorrer da natureza. Ele sabia que em certa estação ele ia poder plantar e depois ele ia poder, em um outro determinado momento, ele ia colher aquilo que ele plantou. Então, o homem do campo, o tempo dele é diferente, por exemplo, do tempo da cidade. Então, esse trabalho do homem e o trabalho no campo, ele começa a sofrer algumas alterações quando as maquinárias começam a chegar nos centros urbanos. Então, você tinha uma economia que era voltada muito mais para o campo do que para as zonas urbanas. Então, quando as maquinárias começam a chegar, quando as máquinas começam a fazer muitos trabalhos que os homens faziam, a gente tem uma virada aí na economia da Europa na época. Então, a Europa começa a olhar um pouco mais, começa a ter o seu principal foco nas áreas urbanas, com o advindo das fábricas, com o crescimento das fábricas e o crescimento de produção, e esse lado do campo, que era uma economia também forte, começa a ficar deixado de lado e começa a ter uma menos importância. Mas isso quer dizer que a produtividade do homem do campo parou? Não, não parou, muito pelo contrário. Esse homem do campo ele se viu obrigado a produzir mais. Então, quando ele dependia, por exemplo, do seu tempo, era o tempo da natureza, esse homem agora tem uma investida, porque ele precisa agora produzir mais para competir com a cidade, já que a cidade vem num ritmo de crescimento muito grande. Então, essa primeira revolução, ela começa na Inglaterra, é a primeira revolução industrial que se tem na Inglaterra, na Europa. E essa revolução se deu porque a Inglaterra ela era muito rica em minérios, e ela começou a fabricar, a fabricar carvão, no caso, para conseguir acelerar o funcionamento das máquinas. Então, a Inglaterra ela tem a sua primeira revolução, como é rica em minérios, então ela produz o carvão para o aceleramento das máquinas, para se produzir cada vez mais. Então, voltando para o homem do campo, esse homem do campo acaba sendo expulso do seu lar, porque aquele local que ele costumava ter uma dinâmica de produção, uma dinâmica de trabalho, agora já não está dando mais tanto lucro, mesmo ele aumentando a sua produtividade. Então, as pessoas que trabalhavam no campo, elas se veem obrigadas a irem agora para os centros urbanos. Elas começam a se deslocar para o centro urbano para começar a trabalhar em fábricas. E isso é que vai dar o aumento da população na Europa. Esse aumento da população causou, além de uma grande expansão da cidade, também foi um momento que teve muitas doenças nesse período na Europa. Por conta que, com o aumento da população, as pessoas não conseguiam cuidar bem da sua saúde, já que elas estavam começando a viver uma jornada de trabalho muito exaustiva. Então, esse foi um tempo de grandes pandemias na Europa, de grandes endemias, e esse é um fator muito curioso, porque quando você acelera o ritmo de produção, daí a saúde daquela população ela começa a declinar, e foi isso que aconteceu na Europa, né, nos meados da Revolução Industrial. E com o aumento de pessoas procurando
empregos nas fábricas, aumentou-se também o aceleramento dessa produção. Então, uma máquina conseguia produzir mais e esse homem que antes tinha o trabalho manufatureiro, ou mesmo o homem do campo, que saía do campo e procurava os centros urbanos para trabalhar, ele começava a ter esse adoecimento por conta desse aceleramento. Só que a revolução, ela só foi em partes. Ela é considerada que a Revolução Industrial na Europa ela não foi para todos, porque houve um desenvolvimento de uma pequena parte da sociedade, dos donos dos meios de produção, como a gente vai ouvir falar mais com o Karl Marx, quando ele vai falar sobre mais-valia, meios de produção. Então essa revolução ela só foi para um pequeno grupo, ela não conseguiu contemplar toda a população da Europa e nem todo mundo conseguia adentrar as fábricas por conta do ritmo de produção que as pessoas daquela época não estavam meio que acostumadas, e é por isso que houve um adoecimento populacional ao qual os cientistas chamam. Então esse é um pouco do contexto sobre como a Revolução Industrial e o trabalho, eles têm essa relação e como isso foi crucial para o momento para a sociologia enquanto ciência, porque a partir dessa Revolução Industrial e das transformações que a sociedade vai vivendo, que a sociologia começa a se estabelecer como um objeto científico, como ela consegue se estabelecer como uma disciplina científica, quando ela começa a investigar a sociedade, as mudanças, por exemplo, dos centros rurais para os centros urbanos, e como isso vai ficando em evidência ao longo dos anos. Bom, e agora a gente vai ter alguns exemplos, por exemplo, das mudanças, de como a gente já falou das mudanças da Revolução Industrial e do trabalho, e a gente vai explicar um pouco como esse homem foi alterado. Esse homem do campo, que antes trabalhava no campo, tinha suas dinâmicas, e esse homem agora urbano, e muitos desses que passaram do campo para o urbano, em busca de trabalhos nas fábricas, como já mencionei. Então, esse homem que trabalhava no campo, ele tinha toda uma dinâmica em relação, por exemplo, ao período da natureza. Então, ele era um homem que trabalhava de acordo com a natureza, porque era também de onde dependia toda a sua produção, toda a sua produtividade. Então, esse homem ele tinha um contato maior com a natureza. Ele e todas as pessoas que moravam junto com ele, a sua família. Então, eles tinham um contato maior com a natureza. E esse homem também, ele produzia menos, porque a produtividade dele, como dependia da natureza, então a produtividade dele, no caso, era menor, era menos intensificada. E a outro tópico era que ele tinha um maior espaço de tempo. Então, o seu tempo de trabalho, existia um cronograma determinado a partir da sua relação com a natureza, a partir da sua produtividade com a natureza, e ele também tinha um tempo maior para vivenciar a vida privada, no caso, a vida com sua família, com seus amigos, enfim, os seus afazeres privados. Então, esse homem do campo, ele tem um ritmo diferente de trabalho do homem urbano, que é o caso que vamos ver agora. Esse trabalhador urbano, primeiro que ele tem uma carga de trabalho maior, e o Karl Marx vai atentar pelo fato de muitas vezes ser excedente essa carga de trabalho. Por exemplo, para o tempo que ele precisa produzir algo e para o que ele precisa produzir algo, muitas vezes ele tem um tempo de trabalho muito grande, onde nisso vai entrar a mais-valia. Então, essa carga de trabalho do homem urbano para o Karl Marx é uma carga de trabalho muito excedente. Então, além de uma carga de trabalho muito maior, esse homem tem uma grande produtividade. Então, a indústria, os meios de produção, os burgueses, no caso, queriam que ele produzisse em grandes escalas. Então, que antes ele fazia 100, 200 sapatos, por exemplo, de forma manufatureira, essa produção ela vai se intensificar e vai muitas vezes triplicar. Então, de 200 ele veio a produzir agora 600 com o auxílio das máquinas, por exemplo. Então, esse homem tem essa grande produtividade agora nas fábricas. E com essa carga de trabalho maior e essa grande produtividade, ele começa a ter um adoecimento. Então, os trabalhadores das fábricas começam a ter um adoecimento da população,
Nisso são características que diferem tanto esse homem que trabalha no campo, quanto esse homem que trabalha no urbano. E quando esse homem do campo se vê expulso do seu ambiente de trabalho, justamente por não ter mais uma grande demanda como ele tinha antes, e por exemplo, das cidades, dos grandes centros urbanos não dependerem mais da produtividade desse homem do campo, é aí que esse homem começa a passar, a fazer essa transição para ser um homem urbano. E é nesse processo de transição que muitas vezes esses homens não conseguiam seguir no ritmo, por exemplo, da cidade, porque o ritmo dele justamente eram outros. Então esses são dois exemplos das diferenças entre o que era o homem do campo e o que era o homem do urbano, e como esse homem passou do rural para o urbano e as suas adaptações. Bom, agora a gente vai continuar um pouco do nosso tema 1, que é sobre Revolução Industrial, e a gente vai adentrar a uma característica específica, que é do autor, do filósofo, de um dos fundadores da sociologia, que é o Karl Marx, que ele vai explicar um pouco como funcionava o trabalho e a dinâmica e até mesmo a exploração que havia com os trabalhadores, no caso, com o proletariado, como ele mesmo chama, durante, no caso, a instalação da Revolução Industrial e das fábricas, das maquinarias, e como essa exploração se dava, como era essa relação de trabalho, ele apontava se essa relação de trabalho ela era igual, se ela era desigual, se ela era desigual, qual era a forma como acontecia essa desigualdade, e onde estava, por exemplo, como é que as empresas, por exemplo, que antes vivia dentro de uma manufatura, de um trabalho onde dependia mais do homem, como é que o Karl Marx vai relacionar isso, essas relações de trabalho, quando começa o advento da maquinaria, da Revolução Industrial, do aumento dessa produção, e ele vai explicar um pouco como se dá essas relações. Então, eu enumerei aqui no quadro alguns dos pontos, algumas das características que o Marx começa para tentar desdobrar essas relações entre burguês e proletário, no caso mais específico, entre patrão e empregado. E como é que essa relação se dava? Primeiro, o Marx vai falar que antes, a gente fazendo uma comparação, antes esse trabalhador, que como a gente viu a diferença entre o trabalhador urbano e o trabalhador do campo, por exemplo, antes esse trabalhador do campo, muitas vezes os próprios pequenos comerciantes, trabalhadores, ainda mesmo nos centros urbanos, eles detinham os meios de produção. O que é os meios de produção? Os meios de produção, no caso, são quando você mesmo tem as suas próprias ferramentas para você executar o seu trabalho. E quando a gente viu, por exemplo, nos homens trabalhadores do campo, a gente viu que os trabalhadores do campo não só tinham o próprio tempo deles, o próprio tempo de manuseio com a terra, de manuseio com a natureza, como eles mesmos conheciam, como eles também tinham as próprias ferramentas. Eram eles que tinham o solo, e o solo é a ferramenta deles, por mais que seja algo da natureza, eles estavam ali dentro da propriedade deles, eles tinham o solo, eles tinham os equipamentos como enxada, como todos os equipamentos mecânicos que eles precisavam para plantar e colher depois. Eles tinham, por exemplo, todos os manuseios, todas as suas técnicas. Então, os meios de produção era daquele trabalhador, que sempre tinham o seu ajudante, as pessoas que trabalhavam ali com eles, mas que não formavam uma grande corporação, uma grande indústria com grandes maquinarias. Então, eles tinham os próprios meios de produção. Eles também tinham a sua própria força de trabalho, como Karl Marx vai falar, que o trabalho humano, no caso, ele emprega a sua força de trabalho. Então, a força de trabalho de uma pessoa que trabalha numa indústria é a força dele poder. Então, ela cede ali a força de trabalho dela durante tantas horas para aquele, no caso, para aquele dono dos meios de produções. Então, a gente vai pegar esses dois tópicos, meios de produções e forças de trabalho. Quando entra o advento da Revolução Industrial, isso muda. Isso, na verdade, isso inverte. Porque antes esse trabalhador do campo, que foi para a cidade,
ele tinha os próprios meios de produção. Quando ele adentra dentro de uma fábrica, onde tem um dono, onde é o dono da maquinaria ali, ele já não, os meios de produção já não é dele. A forma de se trabalhar com a produção e a forma do manuseio daqueles meios de produção não é mais dele, agora é de uma outra pessoa, no caso de uma pessoa que detém os meios de produção. Uma pessoa muitas vezes que é visto como burguês, que é o rico, que é aquela pessoa que tem um capital financeiro para ter aqueles meios de produção. Então agora os meios de produção, com o advento da Revolução Industrial para o Karl Marx, agora esses meios detêm a um certo número privilegiado de pessoas que têm um poder monetário maior, por exemplo, do que os trabalhadores. No caso, os donos de fábrica. Os burgueses, donos de fábrica, eles detêm os meios de produção. E a força de trabalho de quem vai ser esses burgueses que detêm os meios de produção, eles não vão empregar a própria força de trabalho para a produção, no caso, do que eles almejam, do que eles vendem, exportam. Não é eles que vão empregar essa força de trabalho como os trabalhadores do campo e como os pequenos trabalhadores urbanos faziam. Tinham um meio de produção e tinha força. Só que esses meios de produção agora, eles expandiram, eles são muito maiores. Então você precisa de um determinado número de pessoas também bem maior para que possa dar conta do serviço, já que a produção, já a gente chega nessa parte, vai aumentar e vai demandar muito. Então, a força de trabalho agora é contratual. Então, é daí que começa a surgir a ideia do emprego. Não ainda da forma como a gente conhece hoje, de carteira assinada, com os direitos trabalhistas que a gente conhece, mas ainda assim é a primeira forma ali de emprego, porque antes as pessoas elas meio que trabalhavam para si, elas tinham a sua produção, os seus empregos, na verdade tinham as suas formas de ganhar dinheiro, que muitas vezes eram um negócio de família, como a gente explicou, era alguma coisa que era perpassado de família a família, as suas técnicas, ou mesmo negócios de família, eram as profissões mais comuns e que norteavam a sociedade ali nos centros urbanos e até mesmo no campo. Mas agora começa a surgir essa ideia de emprego. Como as fábricas elas trabalhavam de uma demanda muito grande, de uma produção muito grande, então esses pequenos comerciários eles se viram, no caso, para fechar, já que a sua produção era pequena, eram números que chegavam a ser irrisórios em frente aos números de grande produção das fábricas. Então eles acabam abandonando seu emprego, como a gente viu que o homem do campo acaba sendo expulso do campo para procurar o melhor desenvolvimento na sociedade, nos centros urbanos. Então ele vai acabar empregando a sua força de trabalho dentro dessas grandes fábricas que têm os meios de produção, no caso das fábricas que eram pertencentes aos burgueses. Então, para Marx, finda essas duas categorias durante a Revolução Industrial, que é os meios de produções agora, que pertencem aos burgueses, e a força de trabalho que vai ser empregada pelos trabalhadores, pelos proletariados, como Marx destaca. Aí a gente vai para outra categoria, no caso, que são as horas de trabalho. As horas de trabalho, elas vão também sofrer algumas alterações em relação à Revolução Industrial. Como a gente viu no exemplo, o homem do campo, por exemplo, a hora de trabalho que ele trabalhava era mediante a produção dele, que não era uma produção de larga escala, por exemplo. Ele tinha as pessoas ao qual ele vendia as suas mercadorias e que era um número determinado X de pessoas, beleza? E essas horas de trabalho, elas eram de acordo com o tempo ali, muitas vezes, da natureza, com o tempo, por exemplo, ali da colheita, da produção, de quanto eles tinham. Só que quando chega dentro de uma fábrica, dentro de meios de produções que agora pertencem a determinados pequenos grupos de pessoas, essas horas de trabalho vão ser definidas por esses pequenos grupos de pessoas. Então, esses pequenos grupos de pessoas, que são, no caso, os donos do meio de produção, eles vão determinar quanto tempo aquele trabalhador, por exemplo, vai ficar ali na fábrica dele possuindo, já que é ele que detém, por exemplo, os meios de produções e, no caso, a forma de pagamento. Então, essas horas de trabalho, por exemplo, que os camponeses, muitas vezes, por exemplo, trabalhavam 6 horas ao dia, porque era determinado ali, porque muitas vezes o trabalho era muitas vezes feito pela manhã e pela tarde.
e ele correspondia, por exemplo, ao clima da natureza, ao como a natureza ia dar aquele alimento para eles. No caso, eles dependiam muito disso, da interação do homem e do campo. Quando chega na fábrica, essas horas de trabalho, elas chegam a ser estipuladas em 16 horas de trabalho. Então, você já tem, você já duplica a carga horária, por exemplo, que aquele homem do campo tinha quando ele era o dono de um meio de produção. Então, esse homem vai empregar a sua força de trabalho perante um emprego, no caso, dentro dessas fábricas, por no mínimo 16 horas de produção. Então, essas horas de trabalho, elas aumentam por conta também da demanda dessas fábricas que já trabalham com uma produção de grande escala. Então, para o Marx, essas horas de trabalho, elas vão também ser alteradas, muito mais em relação ao homem do campo, quando ele faz essa migração para os centros urbanos. E o tempo de produção. O tempo de produção, no caso, também ele é muito importante para a gente avaliar dentro da Revolução Industrial. Por exemplo, o tempo de produção, ele, com as máquinas, ele acaba dobrando. Por exemplo, quando uma pessoa, nas manufaturas ainda, quando eram somente as pessoas produzindo aquilo, o tempo de produção, muitas vezes, ele era um pouco maior do que aquelas pessoas, de quanto aquelas pessoas necessitam. Então, elas necessitavam, por exemplo, fazer 200 sapatos em 6 horas. Elas acabavam, para fazer aqueles 200 sapatos, elas precisavam realmente daquelas 6 horas para ter aquele tempo de produção. Só que com o advento da máquina, eles têm, por exemplo, um aceleramento da produção e uma produção maior. Então, por exemplo, aqueles 200 sapatos que eram feitos naquele tempo de produção manufatureiro de 6 horas, com o advento da máquina, ele consegue, por exemplo, fazer aqueles 200 sapatos, por exemplo, num tempo de 4 horas ou de 3 horas, por exemplo, a metade daquele tempo que ele precisava numa produção manufatureira, numa produção manual. Então, o tempo de produção, ele começa a ser alterado por conta da Revolução Industrial e com o advento das máquinas, o que vai ser configurado numa categoria que o Marx vai falar, que é a mais-valia. O que é a mais-valia para o Marx, que é uma categoria importante dentro da temática do trabalho e da Revolução Industrial, que é onde a sociologia começa as primeiras investigações para se formar uma ciência. A mais-valia, no caso, é quando esse trabalhador, ele trabalha muito mais do que o necessário, por exemplo, para a produção daquela fábrica. Digamos, como a gente já havia falado, como eu já falei, esse trabalhador tem 16 horas. 16 horas dentro da fábrica. Então, ele cumpre aquelas 16 horas. Só que para aquela fábrica, por dia, a produção deles, por exemplo, eles precisam que cada trabalhador produza, por exemplo, 200 sapatos. Então, cada trabalhador precisa, para atingir, por exemplo, a produção daquela fábrica, de 200 sapatos. Só que esse trabalhador, com o advento da manufatura, por exemplo, ele tinha, por exemplo, 6 horas ele produzia esses 200 sapatos. Isso é um exemplo. Só que na fábrica, ele tem agora a produção de esses 200 sapatos em torno de 3 horas. Então, esse trabalhador que tem uma carga horária exaustiva de 16 horas, ele trabalha as 3 horas necessárias para a produção daquela fábrica, só que ainda ficam faltando ali em torno por exemplo, eles têm 3 horas no caso, e ele sobra ali 13 horas de trabalho, que o Marx vai tratar como excedente. Então, isso para o Marx é o excedente, que a gente vai vislumbrar um pouco mais essa categoria. Então, a mais-valia é isso, é quando o trabalhador, ele emprega a sua força de trabalho muito mais do que necessária para os donos dos meios de produções, que são os burgueses. Existe a mais-valia, que é quando você trabalha dessa forma, e existe a mais-valia relativa. A mais-valia relativa, a diferença dela para a mais-valia que o Marx menciona, a mais-valia relativa é quando esse dono dos meios de produções, esse burguês, no caso, ele compra uma máquina, a tecnologia, por exemplo, avança o trabalho desse trabalhador. Por exemplo, uma coisa que ele fazia em 4 horas, agora ele faz em 1 hora, mas o trabalhador ele vai querer que ele fique por 4 horas e vai pagar somente 1 hora, que é o tempo de produção. Então, isso é a mais-valia relativa.
quando essa produção ela é equipada com um aparato tecnológico, mas esse trabalhador ele vai, por exemplo, receber somente como se ele estivesse fazendo aquilo de uma forma manual, como se ele estivesse ainda num período de manufatureiro, no caso como era antes da Revolução Industrial e dos adventos da máquina. Existe a mais-valia e a mais-valia relativa para o Marx. O que era mais comum dentro da Revolução Industrial era a mais-valia relativa, porque ali você já tinha um aparato maior tecnológico que já adiantava o trabalho daquele proletário. Então aqui eu mencionei alguns exemplos do que seria o que cada um, aonde estava, por exemplo, aonde estava cada categoria e a quem era determinada essa categoria. Por exemplo, o burguês, como a gente mencionou, ele é o dono dos meios de produção. É ele que tem as máquinas, é ele que tem, por exemplo, que tem um ambiente de trabalho, é ele que determina as horas de trabalho, por exemplo, que aquele trabalhador ele vai trabalhar, é ele que determina o tempo de produção, justamente por conta do que ele ser o dono dos meios de produção, ele vai determinar também o tempo de produção e a quantidade de produção, por exemplo, que aquela fábrica ela vai exercer. E a outra categoria, por exemplo, que é a força de trabalho, que, como eu expliquei, é do trabalhador, como Marx chama, que é o proletariado. Então, a força de trabalho, dentro da Revolução Industrial e dentro do advento das máquinas, a força de trabalho ela é inteiramente do proletariado. Então, ela é inteiramente do trabalhador. E, no caso, a outra informação importante, que é o excedente, que é a produção que ela, no caso da Revolução Industrial, ela é mais do que necessária, no caso, ela é mais do que aquela fábrica, ela comporta. Então, essa é uma categoria e a mais-valia, como eu expliquei, que podemos ter a mais-valia e a mais-valia relativa, que é quando esse burguês, dono dos meios de produção, dono das máquinas, no caso, ele compra uma tecnologia onde acelera o tempo de produção do trabalhador, só que o trabalhador continua a receber por horas trabalhadas dentro do mesmo, como se ele estivesse dentro de uma produção manufatureira. Então, essa tecnologia, ela só é benéfica, por exemplo, para a grande produção do burguês, mas para o trabalhador ela não tem tanta eficácia ou não tem algo tanto afirmativo dentro daquele tempo de produção dele. Então é dessa forma que o Karl Marx, o filósofo, um dos fundadores da sociologia, ele vai esmiuçando, podemos dizer assim, como acontece a dinâmica do trabalho e muito mais a dinâmica da exploração de quem detém os meios de produção, no caso burguês, sobre o trabalhador. Então a gente está falando aqui de pessoas que estão dentro daquele esquema do Karl Marx, que é o esquema de pirâmide de classes sociais, aonde aqui no topo nós temos os burgueses, que são os donos dos meios de produção. Aqui no meio a gente pode identificar ainda um pouco como pessoas que eram proletárias, mas ascenderam um pouco socialmente, que a gente pode determinar hoje em dia como é conhecida a classe média. E aqui, já chegando na base da pirâmide, a gente tem os trabalhadores, que são os donos da força de trabalho, que empregam a sua força de trabalho. Então, essa estrutura de pirâmide que o Karl Marx, no caso, ele configura para explicar um pouco a sociedade, é sobre como ele via uma sociedade, por exemplo, que era desigual, onde você tinha poucas pessoas no topo da pirâmide que detinham os meios de produção e onde você tinha pessoas na base dessa pirâmide, no caso, que empregavam as suas forças de trabalho, mas que era uma relação desigual, era uma relação onde estratificava a sociedade, onde poucos tinham muito e onde muitos não conseguiam nem, por exemplo, sobreviver dentro dessas fábricas ou dentro da sua sociabilidade e de como isso. E por exemplo, uma pessoa que estava na base dessa pirâmide, ascender socialmente,
era uma relação muito desigual e muito difícil. Então, Marx, muitas vezes, ele nem considerava essa ascendência dessas pessoas, justamente porque a rotina na fábrica não permitia que essas pessoas tivessem outras convivências, tivessem outras experiências, por exemplo, educacionais. As crianças e as mulheres, elas entravam na fábrica, por exemplo, muito cedo. Então, elas não tinham, por exemplo, como ascender socialmente, já que em 16 horas da vida dela, da rotina dela, ela estava dentro de uma fábrica produzindo para os donos do meio de produção. Então, é assim que o Marx vislumbra a Revolução Industrial. É uma revolução que ela acontece para alguns, mas ela não acontece para todos. Ela acontece de forma desigual. Então, é assim esse tema na unidade 2 que ele é tratado em relação à Revolução Industrial, como Marx vê a dinâmica do trabalho dentro das fábricas. Bom, agora a gente vai tentar resolver alguns exercícios do nosso tema 1, da nossa unidade 2, né, que é um pouco sobre a Revolução Industrial. E aqui eu vou trazer algumas questões que elas nos instigam a pensar um pouco sobre esse período e sobre as complicações, as nossas já explicações, por exemplo, dadas por Karl Marx. Então a gente vai tentar um pouco debruçar sobre isso em relação às questões e algumas afirmativas, algumas negativas em relação à Revolução Industrial. Então vamos lá para o primeiro enunciado, que traz uma relação mais de reflexão sobre esses tempos da Revolução Industrial. Bom, o enunciado é o seguinte: porque a tecnologia, apesar de aumentar a produtividade, como a gente viu, que com o advento das máquinas, aumentou-se uma produtividade, por exemplo, nas fábricas e no trabalho dos operários, no caso dos proletariados. Então, porque a tecnologia, apesar de aumentar a produtividade, não garante necessariamente melhores condições de vida e de trabalho para a maior parte dos trabalhadores. Então, aqui, esse enunciado dessa questão traz uma reflexão. Se a Revolução Industrial, por exemplo, ela surge como uma forma de acelerar o processo de produção, de melhorias de emprego, por exemplo, a gente teria ali entrando no berço de uma revolução científica, trazendo a maquinária mais para perto do homem e em proveito do homem, no caso, para o homem aproveitar a sua produtividade. Então a questão é, sociologicamente, lembrando, tudo a gente indaga, a sociologia sempre vai indagar problematizações, no caso, que são a partir de padronizações. Se era padrão pensar que a tecnologia ela iria ajudar o homem, ela estava ali em proveito para o homem, porque necessariamente essas melhores condições de vida e de trabalho, elas não apareceram para a maior parte dos trabalhadores. Então, para explicar um pouco disso, a gente retoma um pouco a questão quando a gente fala que esse homem do campo, ele sai para viver nos centros urbanos, onde é uma rotina completamente diferente. Como a gente falou, uma sociedade, quando ela passa por uma revolução, em um âmbito, por exemplo, essa revolução era um âmbito trabalhista, era do âmbito do trabalho. Mas não é somente o trabalho e as questões trabalhistas e as questões de relações de trabalho nessa sociedade que vão ser alteradas. As questões, por exemplo, do cotidiano das famílias, as relações sociais que essas famílias estabeleciam, a dinâmica social que essas famílias estabeleciam. Então, dentro dessa questão, as relações de trabalho e a Revolução Industrial alteraram outros âmbitos da vida desses trabalhadores. Então, porque essas condições de vida e de trabalho para a maioria e parte dos trabalhadores, elas não foram melhores, por exemplo, na vida? Em relação no âmbito social, a gente pode citar, por exemplo, a questão da saúde. Então, com o advento da urbanização e do aceleramento da produção de trabalho e da produção dessas grandes fábricas com as máquinas, as cidades, os centros urbanos, eles começaram a inflar o número de população. Então, um centro urbano, por exemplo, que estava preparado para viver com 100 mil habitantes, um exemplo. Então, quando tem essa Revolução Industrial, esse centro urbano ele não se preparou por tanto de pessoas que iriam também para aquele local. Então, essas pessoas elas não iam simplesmente usufruir
usufruir daquela fábrica e daquele emprego. Elas iriam usufruir também do sistema de saúde, os filhos delas iriam usufruir também das escolas, dos sistemas de transporte, da urbanização daquela cidade, da acomodação, da onde aquelas pessoas iriam viver. Então a revolução ela muda o cotidiano daquele centro urbano que não estava preparado, mediante, por exemplo, aquele centro urbano tinha 100 mil pessoas e com a Revolução Industrial e com a procura dos empregos nas fábricas, aquele centro urbano agora comporta 300 mil pessoas e ele não estava preparado para aquilo. Então, necessariamente, as condições sociais daquelas pessoas, elas vão ser precárias, elas não vão ter a dignidade de procurar um sistema de saúde decente, um sistema educacional decente, um sistema de urbanização da cidade decente. Então, a Revolução Industrial, como já mencionado, ela não foi de toda melhoria para toda parte da sociedade ou para todos os trabalhadores. Ela acomodou certa parte dos trabalhadores que conseguiam os seus empregos, que conseguiam se desenvolver mesmo de uma forma mais precária nas indústrias, mas teve pessoas que não tinham empregos, que acabaram se aglomerando dentro da cidade. Foi um período muito caótico e sanitário para a saúde, por exemplo, principalmente na primeira revolução que foi na Inglaterra, onde ocorreu a primeira revolução industrial. Então, essa tecnologia e esse avanço, por exemplo, das fábricas, eles não garantiram necessariamente as melhores condições de vida para esses trabalhadores e também nem sempre as melhores condições de trabalho por parte de alguns trabalhadores, já que como Marx explicou, como eu trouxe as explicações da teoria de Marx sobre as relações de trabalho entre burguês e proletário, essa demanda da produção e essa intensificação da produção em massa, ela acabava sendo maléfica para o trabalhador, porque ele trabalhava mais, recebia o mesmo tanto que ele recebia se ele estivesse dentro de uma produção manufatureira, acabava produzindo simplesmente só o necessário em algumas poucas horas, mas ainda tinha um excedente de trabalho que era de 16 horas, que virava ali em torno de 13 horas, que ele trabalhava a mais somente para produzir para aquele burguês dono dos meios de produção. Então, necessariamente, essa tecnologia ela não foi de tão benéfica para o trabalhador, para o proletariado, tanto no meio social dele, quanto no meio das relações de trabalho que ele iria exercer. Então, o trabalhador aqui, ele não tem essa garantia de uma qualidade de vida melhor. Essa qualidade de vida melhor, ela vai acabar sendo só lá para o topo da pirâmide, quando a gente trabalha com Karl Marx e quando ele faz essa análise dessa estratificação social. Então, essa tecnologia é benéfica apenas para uma pequena parte e nem sempre para todos os trabalhadores. Bom, a outra questão que eu trago agora é que vai aparecer agora no vídeo uma imagem, que é a imagem do David Baldwin, que é, no caso, um pintor, e que ele vai trazer essa imagem um pouco mais digamos que ilustrativa do que seria essa exploração do burguês em cima do proletariado. E como vocês veem nessa imagem aqui, o burguês, no caso, ele está em cima de dois trabalhadores, no caso, e está cheio de dinheiro. E essa imagem é um pouco serve para a gente de reflexão sobre como ilustradamente, como uma pintura, como uma charge de um jornal, ela pode exemplificar melhor, muitas vezes, o âmbito da teoria, do conhecimento, eles muitas vezes não trazem. Então, algumas relações, elas são vistas dessa forma, aonde você tem, da base da pirâmide, também a gente pode fazer uma relação essa com a pirâmide de Karl Marx, onde você tem na base dois trabalhadores, por exemplo, exercendo o seu papel de trabalhador e suportando um peso maior, que é esse burguês, que tem uma exacerbada quantidade de meios de produção, uma exacerbada quantidade de produção e uma exacerbada quantidade da concentração de riqueza. Então, quando esse autor, esse pintor, no caso, ele faz essa charge, no caso, ele faz essa pintura, é justamente uma crítica, essa crítica social vinda através de um desenho,
onde ele pode criticar assim de maneira essa relação de trabalho, essa relação que acontece onde uns são benéficos por explorar outros, uma base da pirâmide, onde eles conseguem construir as suas riquezas, os seus bens materiais a partir da força de trabalho desses menores. E aí isso acaba não conseguindo ter uma ascendência social. Essas pessoas que estão dentro de uma base, estão trabalhando dentro dessas fábricas ou dentro de qual seja dessas produções, elas acabam não conseguindo ascender socialmente facilmente porque elas têm um horário de trabalho tão grande e uma carga de trabalho tão exaustiva que elas não conseguem, por exemplo, deter dos meios de produção para que elas possam empregar ou para que elas mesmas tenham os meios de produção e depois conseguem empregar a sua força de trabalho. Então essa imagem, ela nos traz visivelmente como essas teorias, por exemplo, como a do Marx, quis explicar essas relações de trabalho. Então, através de imagens, a gente consegue também fazer certas leituras. E isso fica de exercício para a gente procurar certas imagens, certas pinturas feitas dentro do século XIX e até agora do século XXI, onde explique um pouco melhor essas relações de trabalho e quem estão dentro dessas relações de trabalho e quais são os papéis sociais dessas pessoas nessas relações de trabalho. Como a gente vê aqui, claro, que é um burguês, onde detém os meios de produção, e os operários, no caso, que detêm apenas da força de trabalho e não detêm dos meios de produção algum. E agora, trazendo um pouco do parâmetro dessa figura já para uma questão mais teórica, uma pergunta e uma questão, a questão que eu trago que pode indagar tanto esses questionamentos se há diferença nas caracterizações do trabalho no século XIX e nos tempos atuais, que no caso seria no século XXI. A gente viu que as relações de trabalho, elas eram, no começo da Revolução Industrial, caracterizada, como Marx falou, por uma grande exploração dos trabalhadores pelos meios da sua força de trabalho, já que os burgueses eram os detentores dos meios de produção. E a pergunta é que se há diferença nessa caracterização do trabalho. Há uma diferença do século XIX para os tempos atuais que a gente tem no século XXI? A gente pode notar, como eu já tinha mencionado, porque ali no século XIX a gente começava a ter a noção da ideia de emprego, de empregar a sua força de trabalho para que aquele dono de meio de produção pudesse de alguma forma lhe oferecer um emprego. Mas não era da forma como a gente conhece hoje, onde a gente tem uma legislação trabalhista, onde trabalha em torno de direito. Hoje, quando a gente é contratado, por exemplo, há determinadas demandas, uma carga horária que muitas vezes chega de 6 até 8 horas, dependendo da quantidade de turnos que você trabalha, da quantidade de dias na semana. Então, a gente vê de uma carga horária que chegava a ser no século XIX de 16 horas trabalhadas e que você trabalhava o excedente por isso, e hoje em dia a gente tem uma carga horária ali que estourando chega a 9 horas dependendo da empregabilidade, dependendo do emprego, chega a 9 horas. Então, de tempo, a gente já tem uma grande diferença, de 16 até 8 horas de trabalho semanais. E as outras diferenças, por exemplo, eram condições de trabalho. Ali, as condições de trabalho no século XIX eram condições muitas vezes que foram comparadas e caracterizadas a situações análogas de trabalho escravo. Hoje em dia, a gente olhar para o século XIX e olhar as condições de trabalho que mulheres, que muitas vezes crianças eram colocadas cedo nas fábricas e que os adultos, os homens mesmos viviam, eram condições análogas a um trabalho escravo que já aconteceu há algum tempo e que às vezes no século XXI a gente tem essa retomada. Mas hoje, a gente olhando para o século XIX, as pessoas ali naquelas fábricas, elas viviam em condições de trabalho escravo. Existia uma exploração grande da sua força de trabalho. E outra característica também que a gente pode colocar de diferença do trabalho do século XIX para o trabalho do século XXI é as condições de trabalho. As condições de trabalho que a gente vê, e através de algumas imagens também, em alguns livros a gente pode ter a caracterização desses trabalhos, eram de fábricas insalubres.
fábricas onde não se tinha um mínimo de higiene, não se tinha um mínimo, por exemplo, de local, de conforto para que se pudesse trabalhar, por exemplo, 16 horas. Além de trabalhar uma carga horária excessiva de 16 horas, você ainda não tinha um ambiente dentro de uma fábrica que fosse propício. Então, dali surgiam muitos trabalhadores, por exemplo, passavam dias doentes e muitas vezes iam trabalhar doentes, acabavam contaminando outros trabalhadores. Foi um tempo, por exemplo, que a Europa, na época da Revolução Industrial, por conta do aceleramento dessa produção, viveu um tempo muito de uma crise sanitária, onde você tinha a cidade praticamente vivendo em ambientes doentes, onde o sistema de saúde já era precário e teve que lidar com uma demanda muito grande por conta das pandemias, das endemias, que eram causadas por conta do aceleramento e desses locais insalubres. Hoje em dia se consta na nossa legislação, no caso, que as pessoas precisam ter no mínimo de trabalho, do mínimo de trabalho com condições confortáveis e condições higiênicas para que as pessoas possam trabalhar dentro desses locais. É proibido no caso, o trabalho em locais insalubres, por exemplo. Se tem essa certificação, principalmente para mulheres grávidas. Então, a gente tem diferenças que muitas vezes são grandes, mas que a gente ainda tem algumas semelhanças, por exemplo, quando a gente se trata de exploração da força de trabalho. Existem alguns setores e alguns ramos de trabalho, por exemplo, no século XXI, que ainda se é visto como uma exploração da força de trabalho desses trabalhadores. Ainda a gente tem algumas dessas características que foram trazidas para o século XXI, como também a hierarquia dos meios de produção. Hoje em dia, o empregador, ele detém os meios de produção e essa relação ainda é a mesma do trabalhador empregar a sua força de trabalho e receber um salário por aquilo no caso, pela sua carga horária trabalhada. E em alguns campos a gente ainda vê o excedente de produção, onde o trabalhador ele passa produzindo o que ele precisaria produzir, era um tempo menor, mas o horário de trabalho dele, a carga horária de trabalho dele é muito maior, então ele acaba tendo esse excedente de produção para os meios, para o burguês, no caso, que é o hoje conhecido como o patrão, o que emprega essa força de trabalho do empregado. Então, a gente tem algumas diferenças, como essas diferenças que são mais evidentes, que são mais nítidas, como a carga horária de trabalho, como os locais de trabalho que não podem ser insalubres, e também com a produtividade e como a tecnologia, muitas vezes, agora no século XXI, ela acaba de alguma forma ajudando em certos âmbitos de trabalho. É claro, não em todos, mas em certos âmbitos de trabalho, a tecnologia acaba sendo um diferencial para os trabalhadores e para que eles possam se manter em empregos. A gente pode pegar um exemplo, por exemplo, vivendo nesse período de pandemia, como a gente encara dentro do século XXI, as pessoas podendo usar a tecnologia a seu favor para trabalhar em casa, por exemplo, para não ter que se destacar até o local de trabalho, esse é um dos benefícios que a tecnologia trouxe para o trabalhador, por exemplo, desse trabalhador poder executar as mesmas atividades ou parte das atividades que ele tinha no local de trabalho, com aquela carga horária, agora ele poderia executar em casa. Isso a gente pode dar exemplo que isso acaba de alguma forma impactando no desemprego, que muitas vezes em um período pandêmico, esses empregos muitas vezes seriam cortados, já que o trabalhador precisaria estar no local de trabalho para executar suas funções. Já como ele pode fazer esse trabalho no que se chama de home office, no caso do trabalho em casa, então ele pode, por exemplo, manter o seu emprego. E esse emprego não pode, por exemplo, ser cortado, já que ele está executando as suas tarefas, mas em casa. Então esse é um exemplo de como a tecnologia ela pode ser aliada do trabalhador em alguns momentos. Mas, como a gente viu, há diferenças, mas ainda há algumas relações que elas são estabelecidas e que elas perpassaram por o tempo. Para chegar do século XIX até o século XXI, a gente tem aí alguns anos que essas relações, por exemplo, de patrão e empregado, burguês e trabalhador, meios de produção e força de trabalho, elas perpassaram por algum tempo. Então, esses são alguns exercícios das nossas aulas que possam fazer a gente refletir
um pouco mais sobre a temática 1 do que a gente aprendeu na unidade 2. Eu espero ver vocês na próxima aula. É isso e obrigado.